esteja com cada um nesta noite. Uma noite quente, um dia que nós tivemos muitas expectativas e todas essas expectativas muitas vezes foram frustradas. Mas nós estamos com o nosso momento de reflexão, o momento que nós tiramos para poder esquecer das coisas que aconteceram, palavras, dissensões, muitas vezes até tristezas, pessoas que se foram. Muitas vezes nós nos alegramos por aqueles que nascem e entristecemos por aqueles que morreram. Tudo isso faz parte da nossa vida. E hoje eu queria falar um pouco sobre mudança de situação, a mudança da sua situação, da crise que você está atravessando, da condição que por vários fatores você não conseguiu transcender, nem trazer para você alguma solução. Mas eu quero te dizer que de toda essa situação, e tudo isso que você está passando, você pode ter a certeza que é o meio de você ser projetado, é o meio de você conseguir enxergar tudo que está acontecendo um pouco mais à frente. Então essa ansiedade que você quer que tudo venha se esclarecer, que condições venham ser dissipadas, tiradas. Eu não aguento esperar, eu não aguento, porque, afinal de contas, o tempo está passando, os dias estão correndo, as horas passam velozmente. Eu venho te dizer nesta noite, tudo faz parte do processo. E nessa mudança de situação, quem define a atmosfera em que você está vivendo não é seu vizinho, não é sua esposa, seu esposo, seu filho, não é teu chefe, não é teu pastor. Quem define toda essa situação é você. E tem pessoas que atravessam nosso caminho no meio de todas essas situações de mudança, de situação de crise, de desalento, de tristeza, de depressão, e tem vontade de abandonar tudo, chutar o balde ou chutar o pó da barraca, desculpa o termo. A pessoa está totalmente desolada, agora acabou, não existe esperança. Eu quero me enfiar num buraco e lá não sair mais. Eu quero te frustrar e te enterrar mais um pouquinho. Desculpa a brincadeira. Mas quem define tudo isso é você. Se você se enterrar, você pode ter certeza que somente Deus vai te ajudar a sair de lá. Porque pessoas, isso por experiência própria, elas vão com você até determinado ponto do caminho. Mas chega um ponto da caminhada que quem tem que caminhar é você. Quem tem que caminhar sou eu. E por mais que seja solidário, por mais que seja prestativo, por mais que seja cristão, por mais que seja temente a Deus, ninguém consegue fazer, sabe, uma doação de si numa condição para o próximo, sabe, tentamente, dia após dia. Não, porque nós nos cansamos, nós achamos que, se eu fiz hoje, amanhã não quero fazer, porque o fulano não reconheceu o que eu fiz, porque ele tem que se virar, porque... Então começa a usar, e nesse usar, que estamos eu e você, ficamos sozinhos à beira do caminho. Então, eu quero dizer para você que muitas e muitas vezes pessoas vão te impedir que você dê um passo. E na intenção de ajudar, muitas vezes te enterram. Palavras têm poder. Palavras são liberadas com uma vitalidade fugaz. Uma palavra mal elaborada mata qualquer ser, mata uma planta. Uma palavra mal elaborada tira teus sonhos.
arranca você com raízes daquilo que um dia você plantou. Então, nós temos pessoas que só o fato dela estar por perto, o mal-estar, a atmosfera todinha à nossa volta, ela muda. E são essas pessoas tóxicas que parece que nós atraímos, parece que faz questão de estar ali para impedir o teu sonho, porque ela não quer mudar, ela não quer se ajudar, mas ela quer impedir. Na intenção de te fazer alguma coisa, ela quer impedir que você consiga sair desse aterramento todo, sair dessa fusão que você muitas vezes inconscientemente adentrou e não consegue ter forças. Por isso que Deus não cobra nada daquilo que nós não podemos fazer. Olha que coisa linda. Olha que Pai maravilhoso, Ele não cobra nada. O plantio é aleatório e a colheita que eu e você vamos fazer, essa é certa. Então, que tipo de colheita nós teremos? Que tipo de plantio nós estamos fazendo? E tudo que nós plantamos, mesmo que Deus não cobre, porque pela lei de Deus e pela lei da natureza, tudo se cumpre naturalmente. Muitas vezes nós vemos pessoas já bem velhinhas, idosas, nos asilos, abandonadas. Quando nós vamos para o histórico, quando nós vamos ver, estudar a família, nós vamos ver quantas vezes aquela pessoa foi tentar ajudar, tentar fazer alguma coisa. Mas a sua intrepidez, a sua estupidez, muitas vezes, impediu que as bênçãos chegassem. E a palavra fala que nós somos abençoados na velhice. Por isso, palavras de injúria que nós falamos muitas vezes por estar enterrados, né, vamos por assim, elas trarão desespero. Palavras de injúria, sabe, contamina tudo que está à sua volta. Tudo fica cinza. Eu ponho a cor cinza, porque quando você olha para o cinza, eu sei que muitas pessoas gostam, mas eu estou esclarecendo o que significa. Não está branco, está cinza. E quando está cinza, deixa uma fusão no seu olhar, sabe, de tristeza. E aquilo que deveria resplandecer, aquilo que seria um resplendor, fecha. Por isso que nós temos que pensar aquilo que vamos falar, aquilo que vamos elaborar para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, ao levantar e ao deitar e por onde atravessarmos. E palavras são ditas muitas vezes com muita afirmação. Muitas pessoas dizendo, se eu morrer não tem problema, se eu tiver que ir para o inferno, eu vou para o inferno. Que não olha o percalço do que tudo isso vai produzir na vida atuante dela. Que quer queira, quer não, essas palavras de injúria está vindo para dentro dela. E isso tomará forma, se não for repudiado, se não for quebrado, se não for retirado de uma forma eficaz. Porque palavra tem poder. Deus fez o mundo com palavras. Façamos aquilo que era trevas, Ele fez ser luz. E nós muitas vezes falamos para um animal, falamos para um filho. Muitas vezes remetemos flechas, sabe? Para os nossos filhos, para o nosso bem, para a nossa casa, para o teu trabalho, para a empresa sua, aquela porcaria de empresa. Porque esse dia, porque hoje, nossa, já estou cansado. Você começa ali a trazer, sabe, uma miserização. E nós não podemos viver essa miserização. Porque quando a vida melhorar, eu vou fazer isso. Quando eu comprar outro carro, eu vou melhorar essa situação. Quando eu melhorar essa situação, daí eu vou buscar a Deus. Quando eu tiver um tempo, eu vou orar a Deus. Quando Deus me der aquilo que eu tenho pedido, eu vou fazer a obra dele. Deus de misericórdia. Aonde vamos chegar? Você sempre colocando uma lacuna, um vale, naquilo que deveria ser para você uma solução, aquilo que deveria ser imediato, porque Deus, Ele trabalha no improvável. E essa crise
que nós estamos falando, nós temos que entender que tudo isso que está acontecendo, a única pessoa responsável de tudo isso é você. E ela está acontecendo para que você acorde. Ó, beliscão, acorda. As coisas não são da forma que você pensa e nem da forma que você acha. A crise, ela forma ou deforma. E ela também mata ou ela revive. O que você teria para dizer em meio a toda essa crise que você está atravessando? O que você falaria para você mesmo? O que eu posso fazer para isso melhorar? E eu te respondo: tudo. Você pode fazer tudo. Não está nas mãos de Deus. Está nas tuas mãos, sempre. Por quê? Eu vou te provar. Quando eu falei que a crise, ela forma ou deforma, eu estou falando de uma condição, de uma situação, de uma mudança de situação, que tem que gerar em nós o foco da onde nós queremos chegar. Um corredor, quando ele sai ali que dão a partida para eles dão ali o tiro de partida para que ele possa focar. Ele tem que estar centrado, ele tem que estar preparado, tem que ter dormido bem, ele não pode ficar fofocando, ele não pode ficar dialogando. Então, né, como é que vai ser lá? Vamos se encontrar? Não! Ele tem que estar centrado, ele está ali no intuito, ele tem ali um objetivo. E sabe como que as pessoas estão andando hoje? Sem objetivo, vaga como uma folha ao vento. Ah, vamos para lá, vamos para cá, vamos. Por que tantos lares destruídos? Por que tantas separações? Porque os jovens hoje buscam na internet os pais, as mães, os avós, que eles não estão encontrando no dia a dia. Porque nós queremos viver no quê? Debaixo daquilo que nós achamos e que nós podemos dizer assim: eu faço e tá feito. E não é dessa forma. Então eu quero dizer que essa forma, ela pode estar te deformando. E quando deforma um ser, vem de dentro para fora. Como também a cura vem de dentro para fora. E muitas vezes, uma simples palavra que você fala rispidamente, rudemente, você machuca. Uma marca que vai ser levada na vida do teu filho, do teu neto, do teu vizinho, do teu amigo, da tua melhor amiga, pro resto da vida. E você, sem saber, está matando dentro dele uma aliança de amizade, uma esperança que ele tinha de ter um amigo. Então, tudo isso que eu estou falando aqui é uma situação que nós podemos estar vivendo cotidianamente. A rotina da nossa vida nos leva a essa condição. Sem contar aqueles que saem, vai, trabalha, volta, senta, sai, trabalha, é um robô. Ah, faz isso, faz. Deixa aquilo, deixa. Não toma uma iniciativa de falar assim: não, há uma esperança, eu sou alguém, tem um Deus que me ama, há uma solução para o meu problema. E eu quero te falar aqui rapidamente de uma pessoa que teve uma decisão assim implacável, sabe, de falar assim: não, eu vou mudar minha história. Em Marcos capítulo 5, no Novo Testamento, versículo 27, está dizendo assim: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque ela dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Eu estou falando da mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que nós não temos aqui um nome. Nem precisa. Nós não precisamos de nome quando encontramos pessoas verdadeiras. Nós não precisamos de dar nomes para pessoas corajosas, pessoas que não se deixam, ou que muitas vezes atravessou uma fase muito difícil como ela. Dessa forma que eu vou relatar agora, essa mulher teve a coragem de tomar uma decisão na vida. Era uma mulher rica, de uma família rica, que gastou tudo que ela tinha
nas mãos de médico por causa desse fluxo de sangue. Uma situação deplorável. Sabe por quê? Porque naquela época não era como hoje, que nós encontramos uma UPA, um hospital, um pronto-socorro em qualquer lugar. E ela buscando uma cura de um mal que ela não entendia e não sabia por que estava atravessando. Hoje nós vemos tantos fatores, né? Imunidade baixa, tá com fraqueza, como fala, tem que tomar vitaminas, suplementos, fazer muitas vezes algumas atividades físicas. Não, antigamente era diferente. E essa mulher perdeu tudo. Ela se dispôs de tudo. Mas nesse local onde ela morava, ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela trouxe dentro dela, sabe, uma esperança. Ela não tinha dinheiro, ela não tinha marido, ela não tinha ninguém. Ela tinha a visão dela, que ela tinha que mudar a situação, que nem ela foi que conseguiu fazer isso vir para a vida dela. Ela não era responsável por essa situação, porque muitas vezes nós fazemos coisas erradas e trazemos para nós algumas consequências, mas a consequência não era dela. Ela não pediu para ficar da forma que ela estava. E mesmo sabendo que era proibido uma mulher naquela época sair de dentro de casa, porque ela era considerada uma mulher enferma e ela não podia andar no meio do povo, isso é fato no povo judeu, ela tomou uma decisão. E ela sabia que mesmo que descobrissem que ela estava ali no meio da multidão, naquela condição, porque todo mundo na cidade sabia que existia aquela mulher enferma há muitos anos, 12 anos, ela sabia que ela corria o risco de várias formas. A primeira, de estar fora de casa. A segunda, porque era proibido. O terceiro é que ela estava de uma forma assim que cheirava mal. Porque ela estava, era um fluxo que não parava. E nós sabemos, principalmente as mulheres sabem, que há uma insatisfação, né, nós não temos satisfação é insatisfação quando nós estamos nesses dias. E ela não olhou para as 3 condições que havia uma proibição, mas ela venceu. Ela venceu e rompeu, abrindo a porta da sua casa e dizendo: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Quando ela falou para ela, e é sobre isso que eu vou falar agora, ela gerou na palavra dela algo que começou já a acontecer dentro dela. Quando você fala aquilo que você quer, principalmente quando você vai conversar com Deus, principalmente quando você coloca o seu coração na presença dele, quando você coloca o teu coração no altar dele, quando você fala para ele: Senhor, tudo é teu, toda honra, toda glória é tua, tudo que o Senhor que o Senhor fez, volta para o Senhor, inclusive nós. Então, Pai, o que eu quero agora é determinar que essa situação tem que mudar, porque eu creio em Ti. Pega na minha mão e você começa a falar. E aí, ela tomou essa posição. E essa mulher, ela era um exemplo, porque a crise que ela estava era terrível, porque era financeira, era deplorável, ela não tinha apoio, ela não tinha uma válvula de escape, ela tinha ela, e ela não conhecia Jesus ainda. E eu quero aqui dizer para você, ela teve medo, sim, todos nós temos medo, o medo faz parte da nossa condição de vida. A pessoa que muitas vezes fala: mas eu tenho medo. Você pode até sentir medo, mas a palavra fala: lance em mim. Lance em quem? Lance em Deus o medo. Porque nós vivemos uma situação hoje em dia que a cada passo que damos, nós não sabemos o que vamos acontecer. Mas quando nós estamos guardados debaixo da graça de Deus, protegidos debaixo da mão poderosa dele, você pode ter certeza, as coisas
voltarão aos seus devidos lugares. E foi o que ela fez. Então ela gerou dentro dela algo. Ela sabia que aquilo só poderia acontecer se ela dissesse para ela mesma: eu vou ser curada. Quando você determina: eu vou começar esses estudos e vou terminar. Eu serei uma boa médica. Eu serei um bom engenheiro. Eu serei um bom construtor. Eu serei um bom pai de família. Você liberou. E quando você libera palavras, palavras são como flechas. Ninguém pode pegar. E quando você libera coisas boas, sabe quem assina embaixo é Deus. Por isso que quando ela falou para ela mesma: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Por isso que a situação que ela estava não podia mais ficar. A sua situação que você está hoje, você não pode mais permanecer. Talvez você falou para você ou para alguém conhecido, ou talvez nos seus pensamentos altos, né? Que a gente usa assim. Ah, tive um pensamento alto hoje, falando consigo mesmo. Você falou: para mim não tem mais esperança. Tá tudo acabado. Eu não acredito mais em nada. E Deus está dizendo: não está acabado, não. Existe esperança para aquele que crê. E quando essa situação se coloca a ponto de você falar para você mesmo: eu quero mudar, sabe quem entra em cena? Deus. Porque a última palavra é dele. Daí ele conclui a obra. Daí ele te dá coragem, ele te dá força, ele traz a ajuda da onde não tem. Ele levanta pessoas de quem você nem conhece, pessoas que vai estabelecer para você algumas regras, que você ao meio de campo, você vai ficar ali meio perdido, mas depois você fala: pera um pouco, eu orei, eu pedi, eu coloquei em prática, eu coloquei minha fé em prática, e eu sei que tudo isso vai ter um final feliz. Então eu coloco a minha fé agora na tua mão, Senhor, porque eu estou falando para dentro de mim, para mim mesmo: eu posso, eu sou capaz porque confio em ti. O que você acha que vai acontecer? Coisas grandes irão ser realizadas. Por isso, a palavra final é de Deus. E nós temos que estar sempre na presença de Deus. E aqui termina a história que Jesus, quando ela tocou, que ela chegou por baixo e tocou ali na barra do manto dele, ele sentiu virtudes. E ele falou: quem me tocou? E ela, no meio daquela multidão, ela disse: eu, Senhor. E ele disse: então, mulher, a tua fé, na verdade, te salvou e te curou. Não foi ele, foi ela. Foi tão forte que ela disse para ela em casa: se eu apenas lhe tocar. A multidão afligia, inclusive, aqui no meio da palavra, há uma encenação que os discípulos falavam quando Jesus perguntou: quem me tocou? E os discípulos acharam até meio ridículo: Senhor, todo mundo te aperta e o Senhor pergunta quem te tocou. Mas ele disse: de mim saiu virtude. Sabe por que saiu virtude de Jesus? Porque ele, além de estar ali representando o reino do seu Pai, a fé daquela mulher tocou quando ela tocou nas vestes dele. E essa virtude fez ele parar tudo que ele estava falando, fazendo, curando, para ver quem é que estava ali, porque alguma coisa diferente estava acontecendo. E ele disse: filha, vá em paz, porque você está livre deste mal. E ela foi curada. Sabe por que ela foi curada? Porque ela saiu do seu sofá, porque ela saiu da sua zona de conforto. Sabe, porque nós queremos que Deus faça, mas nós não queremos pagar preço. Nós não queremos sair da zona de conforto. E eu quero te dizer nessa noite: toda essa zona de conforto está te enterrando. Toda essa zona de conforto está deixando você sem força. Toda essa zona de conforto está fazendo você ser igual a qualquer um. E você não é qualquer um. Você é filho de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Se você acredita nele, acredita na palavra dele e confia que tudo que ele te prometeu vai cumprir. Como ela tocou, acreditou, ela foi curada, a ponto de chamar a atenção do mestre. E nesta noite eu quero te dizer
chame a atenção do Mestre. Fale para Ele. Comece de você primeiro para você mesmo. Eu consigo. Eu tenho tirado algumas experiências de tudo isso. Muitas vezes, dentro de tudo ainda que eu faço, alguns estudos que eu tenho ainda feito, eu digo para mim mesma, eu sou capaz de fazer isso. E eu vou fazer isso. E por incrível que pareça, as coisas começam, sabe, a se encaixar. O que estava impedido começa a se dissipar. E eu posso ver algumas coisas acontecendo que vêm de encontro com aquilo que eu determinei muitas vezes meses atrás. Por quê? Porque eu estou declarando da minha capacidade, em quem eu creio, em quem eu acredito e que eu vou fazer. Porque Ele não precisa fazer nada, já está tudo pronto. Quando eu falo que Ele fala que venha a nós o teu reino, está na tua mão, está na minha mão. Por isso, os pensamentos de dúvidas não podem mais existir. Arranque da tua vida. Arranque. Escreva na tua agenda, dúvida nunca mais. Lance fora toda dúvida. Lance fora todo medo. Sabe por quê? Use essa crise, essa situação. Pode estar ela no nível que for, até no roxo. Porque pode começar lá no branco e for pro roxo. Pastor, agora está no roxo. Não tem mais jeito. Eu estou te dizendo, tem jeito sim. Tira de dentro para fora. Temos que renascer. E esse renascer, mudar e mudar para sempre. Eu tenho certeza que da mesma forma que aquela mulher foi abençoada, você será abençoado também. Por isso, a crise, ela forma ou deforma? Qual dos dois parâmetros você quer ficar? O que você escolheria hoje? Eu gostaria que você escolhesse a forma que te faz estabelecer aquilo que realmente é. Uma pessoa que nasceu para vencer. Uma pessoa que tem nome perante Deus. Você não é qualquer coisa. Embora tenhamos números no nosso RG, nós temos um nome no céu. E o Senhor irá chamá-lo. Então creia, acredite, você é capaz. E se você me permite, eu quero fazer uma oração. E aonde este vídeo passar, eu gostaria de determinar a cura estabelecida no teu emocional. Que você não fique mais nessa mesmice, nessa condição, nessa situação. Mas entenda que essa situação é necessária para a mudança de toda essa crise que Deus está permitindo para que você possa alcançar os seus objetivos. Senhor, eu entrego cada vida, Pai, cada pessoa, cada problema, cada doença. Ó Deus, pessoas que muitas vezes estão desistindo de tudo. Pai, não permita que elas desistam. Não permita, Senhor, que elas deixem para trás aquilo que elas conquistaram, mas que ela possa de uma forma extraordinária com a tua ajuda, com a ajuda do teu Espírito Santo. Ó Pai, que elas acreditem que o Senhor tem dado força, que ela está viva até hoje, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas e a tua misericórdia tem alcançado cada uma. Por isso eu entrego cada família, Pai, e tenho certeza que o Senhor fará grandes coisas acontecer a partir desse momento. É o que eu profetizo, Senhor, dizendo que toda essa situação de crise, seja financeira, amorosa, sentimental, material, física e espiritual, está hoje sendo colocado por terra, porque o Senhor está dando uma nova chance para esse meu irmão, esse meu amigo, esta amiga, Senhor, ó Pai, e aonde esse vídeo chegar. É o que eu peço, Senhor, no nome do teu Filho amado, e no nome dele eu agradeço. Que você possa receber essa palavra, essa oração, esse incentivo, e crer, acreditar, não está perdido. Tira isso de foco. Faça os seus pedidos e você verá que tudo aquilo que um dia você planejou, o Senhor já está preparando, sabe, a tua trajetória para você vencer. Você subirá e você cantará o hino da vitória, porque aonde nós estamos, da onde nós estamos, o Senhor nos levará para um patamar aonde o nome dele não será envergonhado, porque a tua vitória alegrará o coração de Deus. Que você fique nesta noite debaixo de toda essa alegria, de toda essa dimensão do Espírito que eu estou sentindo aqui, que você receba aí, em nome de Jesus. Shalom Adonai.